Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus abençoe sua vida, sua casa, seja muito bem-vindo ao nosso café da manhã, café com palavra de Jesus. É uma benção ter você comigo aqui, para a gente estudar um pouquinho da palavra de Deus. A gente tem falado sobre família, esse tem sido a nossa série Família, e tem sido muito bom para mim poder falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre intercessão, sobre o poder da oração de um pai e de uma mãe. Oh, coisa maravilhosa! Nós vamos falar sobre um texto que o meu amigo Josley, aquilo que eu falo sempre dele aqui, encontrou comigo ontem e me deu essa dica. Ele falou que vai vir aqui comigo fazer um café da manhã qualquer um dia desse. Então a gente vai bater um papo com ele, homem de Deus, tem muita palavra boa. Ele queria falar sobre esse texto. Então nós vamos falar sobre esse texto depois na perspectiva dele, na visão dele, que vai ser uma bênção, homem de Deus. Então nós vamos falar sobre intercessão. E nós vamos falar lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Nós falamos sobre a vara ontem, sobre bater nos filhos, mas hoje nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, que é a intercessão. Eu quero contar essa história de Jó, começando no capítulo 1, versículo 4. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 filhas. Então, no versículo 4 diz assim: os seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Olha que coisa bonita! Eles faziam um banquete e mandavam convidar as 3 irmãs. Cada um deles fazia o banquete e convidava as queridinhas, as princesas, as 3 irmãs. Olha que senso de família, olha que coisa gostosa. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de santificação, de purificação. E Jó também se levantava ao romper da aurora e oferecia holocaustos. Oh, aleluia! Olha o cuidado de Jó. Aleluia! Ele levantava de manhãzinha, ele chamava os filhos. Falava: gente, vocês têm que santificar. Vocês têm que se limpar, vocês têm que purificar. Sei lá o que vocês fizeram nessas festas. Se vocês fizeram alguma coisa errada, vocês têm que se purificar. Ele era cuidadoso, temeroso de Deus, medo de fazer o que era errado, fazer o que era mal. Oh, Pai abençoado! E mandava fazer isso. E depois ele levantava de madrugada e oferecia holocaustos, ou seja, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois ele pensava: quem sabe talvez os meus filhos tenham pecado e ainda no íntimo de cada um deles talvez alguém tenha provavelmente blasfemado contra Deus, eu não sei, nos seus corações. Era assim que Jó pensava e procedia. Olha que coisa! Jó procedia de uma forma espetacular que agradava a Deus. Era um homem justo, era um homem correto diante de Deus. Ele trazia a família sob um cuidado. Meu irmão, nós precisamos de interceder pelos nossos filhos. Nós precisamos de mais. Eu sei que toda mãe pede a Deus pelo filho, os pais pedem a Deus pelo filho. O meu pai ora por mim todo dia. Oh, meu pai, muito obrigado. Meu pai intercede por mim todo dia. Fala assim: orei por você hoje, orei por sua família. Ele faz isso todo dia, eu sei. Olha que bênção. É intercessão, é o cuidado, é saber que Deus vai guardar porque nós pedimos, insistimos ao Senhor. Deus vai guiar o caminho dos nossos filhos. A grande questão é que Jó procedia dessa forma. Ele vivia essa maneira santa e essa maneira purificada. A vida inteira dele era assim. Então os filhos dele viam nele santificação, viam nele um homem de Deus. Às vezes os seus filhos não te acompanham talvez nos rituais de purificação. Em outras palavras, né? Talvez seus filhos não buscam a Deus junto com você, de repente porque nunca viram você buscar a Deus. De repente porque nunca presenciaram em você
essa maneira de viver, essa maneira de agir. Aí de repente as coisas ficam apertadas, você quer pedir a Deus para socorrer, aí os filhos, o que houve? Que a mamãe está orando hoje, que a mamãe está pedindo a Deus, o que houve? Ah, meu filho, você tem que orar. Por que eu vou orar? Aí você pode chamar, às vezes, aí os meninos falam assim, aí você começa a orar e falar, Deus, e fala, mamãe está sendo hipócrita, papai está sendo hipócrita. Por que ele não faz isso? Como é que ele quer que eu faça? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o pai, a mãe, talvez você não fez isso, talvez você nunca faz isso, mas eu vou te aconselhar. Comece a buscar Deus. Comece a buscar Deus. Crie um costume de buscar o Senhor, de interceder pela sua casa. Ah, você não tem ideia da importância que é de interceder pelos seus filhos. Ah, você não tem ideia. Eu gosto de pegar meu Davizinho, mais novinho, se eu for dar um banho nele, ou se eu for ficar com ele um pouquinho, eu gosto de passar a mão na cabeça dele e orar, pedir a Deus sabedoria e inteligência. O meu filho Samuel, como todos já sabem, alguns já sabem, né? Ele não falava até os 7 anos de idade porque foi diagnosticado com autismo. Então, eu só tinha uma expectativa, uma esperança. Eu só tinha uma solução na minha vida, era interceder pelo meu filho. Tudo que eu podia fazer era orar por ele, chorar por ele. Então eu ia para o quarto dele e no berço, botava a mão na cabeça dele, às vezes a minha esposa não estava lá, eu ia lá e gastava momentos com ele. E orava, meu Deus, oh Deus de sabedoria, Deus de inteligência, Deus criador de todas as coisas, Deus de capacitação, oh meu Deus, dá da sabedoria do Senhor para o meu filho, dá inteligência para o Samuel, e ficava alisando a cabeça dele, dá inteligência para o Samuel. Dá sabedoria para o meu filho, assim como o Senhor deu para Salomão, dá sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, inteligência, deixa o cérebro dele funcionar. Meu filho não falava papai, não falava mamãe, eu já contei a história, tem no meu canal o vídeo sobre ele, o autista. Vou deixar até o link na descrição para você assistir. Então, esse vídeo aqui, ó. Aí, então, o meu filho... eu orei, intercedi 7 anos consecutivos. Aí chegou um dia e eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu estou perturbando o Senhor demais, parece que eu estou insistindo tanto, parece que eu não tenho nem fé, eu preciso descansar no Senhor um pouquinho. E agradeci a Deus, todo dia eu pedia aquilo que Deus pode dar pra gente, sabedoria, inteligência. Deus pode dar tudo, mas tudo que Ele quer dar pra gente é o Espírito dEle. Ele quer dar pra gente inteligência, sabedoria, tudo que Deus quer dar, sabedoria. Então eu pedi isso pro meu filho, intercedi. Um menino com autismo, diagnosticado com autismo, não falava, não tinha, nem olhava pra gente direito, saía ao ermo assim. Intercedi, aquele dia, no último dia, após os 7 anos de oração, intercessão, um dia Deus acaba visitando Samuel e faz esse gênio que eu tenho em casa hoje. Esse menino extremamente inteligente, glória a Jesus, um gênio na matemática. Ah, meu Deus, visitou e deu ao meu filho sabedoria, deu ao meu filho inteligência. Assista esse vídeo, meu irmão. Deus deu inteligência para o meu filho. Tudo que nós precisamos, meu irmão, é interceder ao Senhor. Pede ao Senhor, insiste com Ele, eu tenho certeza que Deus vai responder sua oração, quebranta o seu coração, assim como Jó fazia, mas ele vivia assim. Você tem que viver uma vida de intercessão. Você não vai perder, meu irmão. Não vai perder em nada, meu querido. Se você viver uma vida de intercessão pela sua família, pela sua vida, comece a desenvolver um momento de comunhão com Jesus, você não vai perder um segundo. Eu te garanto para você, que todos esses bois que Jó sacrificava, nenhum deles foi perdido. Deus abençoou Jó. Deus fez com que a vida dele, usada por Deus, fosse para a gente uma grande lição de vencer as tribulações, sejam elas quais forem.
Deus deu através de Jó para a gente uma das maiores lições de um homem fiel a Deus, apesar de toda a situação. Sabe por quê, meu irmão? Vida e momentos difíceis vão vir para todos nós. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, meu irmão, tribulação todo mundo vai passar, problema vamos passar. Só que depende de como nós vamos passar. Se você vai passar aborrecido, amaldiçoando o seu Deus, ou se você simplesmente vai dizer que o meu Redentor vive. Agora, depois que eu passei todas as tribulações, você vai olhar para trás e vai falar assim: ah, meu Deus, aleluia, eu achava que eu conhecia o Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia, aleluia. Jó disse isso depois da tribulação. Depois da tribulação, ele solta esse grito de louvor, essa alegria. Ele fala: meu Deus, eu achava que te conhecia, mas era só de ouvir falar. Eu não tinha realmente essa experiência com o Senhor. Eu não tinha esse momento com o Senhor. Eu não tinha relacionamento com o Senhor. Eu não sabia andar com o Senhor. Eu não tinha ainda presenciado, experimentado o gostinho da presença do Senhor. Eu não sabia. Apenas, meu Deus, só os outros falavam e eu falava assim: Deus é maravilhoso, e gostava porque eu ouvia os outros falar. Mas agora, depois da minha tribulação, depois do meu problema, depois de ser destruído, depois de ser machucado na carne, no corpo, na alma, no espírito, no psicológico, agora, meu Deus, os meus olhos te veem. E ele trocaria tudo de novo por esse momento de comunhão com Deus. Meu irmão, o momento de comunhão com Deus vem através da sua intercessão. Intercede. Quem sabe os seus filhos vão te acompanhar na intercessão. Quem sabe os seus filhos vão ajoelhar do seu lado na sua cama. Quem sabe os seus filhos, que a situação complicada na sua vida, problema em casa, com os pais, com o esposo, a esposa, com os filhos, com droga, com dívidas, seja lá o que for o problema, prostituição, e seja lá o que for o problema que você estiver passando, começa a ajoelhar no canto da sua cama, começa a ajoelhar, começa a pedir ao Senhor, entra no seu quarto, chama a família, de repente eles não vão vir no primeiro dia, vamos orar um pouquinho, vamos bater uma regra de oração aqui em casa, ou ler um texto, uma palavrinha, um versículo da palavra de Deus todo dia. Começa a interceder, meu irmão, que a sua vida vai ser mudada, aleluia, assim como a vida de Jó foi mudada. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Paz e graça.